Deus verdadeiro deixou-se habitar pelo eterno amor. Na fé permaneceste firme, a pequenina jovem a testemunhou. Sofreste de pleno martírio, mas de seu sangue plena salvação. Despojada de todos os bens, fez teu povo a libertação. Despojada de todos os bens, levou o seu povo à libertação. Santa Luzia, plante em nossos corações luz para a nossa vida, coragem em nossas ações. Santa Luzia, plante em nossos corações luz para a nossa vida, coragem em nossas ações. Venceu o ódio e o rancor, a vida em sacrifício ela ofereceu. No testemunho a Jesus Cristo, virgem se tornou diante de Deus. Viver a sua vida hoje é tornar-se santo assim como Deus quer. Estamos aqui reunidos para sermos sempre como esta mulher. Estamos aqui reunidos para sermos exemplos como essa mulher. Santa Luzia, plante em nossos corações luz para a nossa vida, coragem em nossas ações. Santa Luzia, plante em nossos corações luz para a nossa vida, coragem em nossas ações. Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este momento de oração e partilha, no qual iremos falar um pouco sobre a vida de nossa padroeira, Santa Luzia. Você que nos acompanha pela página do Facebook, compartilhe, comente, interaja conosco. Quero desde já acolher e agradecer a grande presença do seminarista Vitor, meu irmão de turma, meu irmão de caminhada, que também conhece a história e a vida de Santa Luzia. Ele que passou pela paróquia de Santa Luzia, aqui de Rio Preto, fazendo estágio pastoral por 2 anos. Sim, eu tive a oportunidade de participar, dessa paróquia de origem. A gente que é da mesma turma, estive participando da paróquia, da sua comunidade e provar dessa experiência da devoção de Santa Luzia. Uma boa noite a todos. Como o Pedro disse, meu nome é Vitor e é um prazer estar aqui com vocês, partilhando um pouco dessa vida santa, que é essa mulher, que é Santa Luzia, e representa um belo exemplo de santidade perante a Deus. Pois bem, para iniciarmos esse momento, eu quero que você me conheça, quero que me tornar alguém conhecido para você, para que você que está em casa se sinta em casa mais ainda com a nossa partilha aqui do Seminário Maior Diocesano em São José do Rio Preto. Eu me chamo Pedro Henrique Santana, tenho 25 anos, sou da paróquia Santa Luzia de Rio Preto, estou cursando o 2º ano de teologia, então, junto com o Vitor. Então, tenho algo em comum com vocês, como já disse, sou da paróquia Santa Luzia, sou devoto de Santa Luzia, no qual, então, acho que foi o motivo que levou o seminarista Breno, da paróquia de vocês, a me convidar para estar aqui nesta noite, partilhando um pouco sobre a vida de nossa padroeira. Quero agradecer o convite do seminarista Breno, da paróquia Santa Luzia, quero agradecer o carinho e o convite também do padre Geomar e do diácono José Roberto. Para iniciarmos, então, esse momento de oração e de partilha sobre a vida de Santa Luzia, vamos traçar o sinal da cruz do Redentor sobre nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reunidos em nome do Redentor, sob o olhar de Deus Pai, vamos pedir a presença do Espírito Santo sobre nós, aqui reunidos nesta noite. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar
e sabe perdoar. Quer tudo, vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes em meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, vida. Aqui dentro ele aperta, não quer saber de paz, nem sabe perdoar. Quer tudo, não se deixa se enganar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Sobre o olhar do Espírito Santo, sobre a proteção do Espírito Santo, vamos ouvir a palavra de Deus, a qual a igreja escolheu para o dia de Santa Luzia. O evangelho que a igreja escolheu para então celebrarmos todo dia 13 de dezembro. Leitura do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo, junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia, nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão e irmã, que nos acompanha de sua casa, de seu trabalho, onde você quer que esteja, a palavra de Deus é bem clara para nós, inspirados na vida de Santa Luzia, uma mártir e uma virgem.
ela nos mostra então a confiança daquelas virgens prudentes com a chegada do Senhor, com a chegada então daquele que elas tanto esperavam. Santa Luzia, como nós veremos daqui a alguns instantes, também confiou no Senhor, também esperou no Senhor. Que nesta noite possamos aprender algumas virtudes de nossa Santa Padroeira, que nós podemos cada vez mais olhar para Santa Luzia e nos inspirar para sermos santos como ela é santa. A história de Santa Luzia é marcada pela vida de outros santos. Ela também teve este exemplo. Que nós possamos nessa noite, então, olhar para ela, pedir a sua intercessão, para que nós possamos juntos, um dia, estarmos no céu, sermos santos. Como diz o nosso Papa Francisco, não precisamos ser santos de altares, podemos ser santos de porta de igreja, mas o importante é sermos santos. Que conhecendo então a história de Santa Luzia, possamos aprender dessas virtudes, aprender essas qualidades que iremos escutar daqui a alguns instantes e praticá-los, praticar em nossas vidas. Amado irmão, quando o seminarista Breno me convidou, então, para falar com vocês um pouco sobre a vida de Santa Luzia, eu fiquei muito pensativo, rezei muito, pois iria falar de Santa Luzia. Quando nós conhecemos alguém, até parece fácil falar sobre essa pessoa, falar sobre suas qualidades, falar sobre seus defeitos. No entanto, é como aquela conhecida frase, famosa frase, quando Pedro fala de Paulo para a santa que marcou minha vida, a santa que marcou minha infância, marcou minha adolescência, marcou a minha caminhada vocacional. Ela é minha padroeira. É por ela que eu tenho um grande carinho e assim digo a todos aqueles que convivem comigo, principalmente os meus paroquianos. É por ela que tenho um grande amor. Talvez tenha despercebido essas virtudes, essas qualidades na qual eu estou tentando fazer que você olhe nesta noite. Mas preparando este momento para partilhar com vocês, pode continuar de onde você parou. No entanto, pode? A gente pede desculpas pela internet que caiu aqui no seminário. Se novamente acontecer, a gente pede paciência, pede que você aguarde aí um pouquinho na página, que a gente logo conecta aqui novamente. Voltando então um pouco sobre a história de Santa Luzia. A mãe de Luzia, ela não era cristã, melhor dizendo. Ela não acreditava em Deus. E já sabendo dos pensamentos de sua filha, sabendo então que sua filha queria manter a sua virgindade a um Deus, prometeu sua mão em casamento a um jovem, que algumas versões da história contam então que esse jovem chamava-se Patrício. Desta forma, Luzia retornou a Siracusa. Encontrou essa dificuldade, esse desafio, em manter a promessa a Deus, em manter a promessa à sua santa, a santa que intercedeu pela cura de sua mãe. Porém, como havia anunciado, sua mãe recebeu a cura. E então, ela começou a acreditar. Ela começou a crer em Deus, que
que sua filha amava e que queria se consagrar. Até agora, querido irmão, querida irmã, nós vimos essa confiança que Santa Luzia não somente depositou em sua santa intercessora, Santa Águeda, mas também junto de Deus. Ela sabia que Águeda não era uma deusa que iria realizar o seu desejo. Ela sabia que Águeda, como uma santa, iria pedir a Deus a cura de sua mãe. Uma virtude que encontramos então em Santa Luzia. A confiança, a mesma confiança das virgens que escutamos no Evangelho, das 5 virgens prudentes. Agora nós iremos escutar um conselho evangélico que Luzia seguiu em sua vida. Luzia, então, com a ajuda de sua mãe, vendeu todos os seus bens, todos os seus pertences, e deu aos pobres. Ela deu aos mais necessitados. Ora, irmão, aqui está o conselho evangélico. O conselho evangélico da pobreza. Não é que ela se tornou pobre diante das calçadas, diante das ruas, mas ela dava o que lhe sobrava aos mais necessitados. Ela dava o que era supérfluo para ela e dava aos pobres empobrecidos. Ela sabia o que era necessário para ela e não os acumulava. Ela entendeu a mensagem de Jesus Cristo na nossa terra. Dessa forma, essas atitudes de Santa Luzia arrancou de Patrício, o seu pretendente, uma ira muito grande, que, sabendo então de sua religião, sabendo então de sua fé em Jesus Cristo, fé em Deus, a denunciou. Por ela também não ter casado com ele. A denunciou ao Império Romano. E assim, ela foi julgada publicamente. Ora, o Império Romano, o governador Pascásio e o imperador Diocleciano queriam usar ela como exemplo. Queriam convencê-la a negar a fé. Queria convencê-la a adorar um outro Deus, os deuses pagãos. Queriam que ela negasse o seu Deus, para que todos os outros cristãos, que todas as outras cristãs ficassem com medo e assim também renunciassem à sua fé. Mas agora nós iremos notar um grande exemplo da vida de Santa Luzia. O que ela fez diante do Império Romano. A sua confiança ainda estava em Deus. Ela depositou sempre a confiança em Cristo Jesus. Entretanto, Luzia era apaixonada por Cristo Jesus. Luzia era apaixonada por Deus Pai. Luzia era apaixonada pelo seu Deus verdadeiro. E quando ficaram sabendo sobre sua virgindade, queriam levá-la ao bordel. Queriam levá-la para perder sua virgindade. Queriam levá-la para quebrar o seu voto. Ela, porém, disse aos romanos que nem 10.000 homens a levariam dali. E assim aconteceu. Nem homens, nem animais, muito menos a força do império, conseguiu arrastar Luzia, que parecia uma pedra, que parecia uma rocha, que parecia uma âncora debaixo do mar. Queridos irmãos, que exemplo que Luzia nos dá neste momento. Ela não negou a sua fé. Não negou a sua fé, nem mesmo sabendo que dali poderia ser martirizada, que ali poderia perder a sua vida. Quantas vezes nós, em brincadeiras fúteis, negamos a nossa fé? Piadas.
brincadeiras com aquelas pessoas que não acreditam em Deus, aquelas pessoas de outras religiões, aquelas pessoas que são ateus, e para socializar, para estar de bem com os amigos, de bem com o emprego, com o chefe, negamos então Deus, indiretamente, mas negamos. Indiretamente porque ali a gente fala, brinca, insulta a Deus, mas depois vamos em nossas casas, vamos à igreja e rezamos. Negamos Deus mesmo assim. Não é porque fazemos uma coisa e depois recompensamos com outra que não ali negamos Deus. Não é ali que nós pecamos, pois pecamos. Depois de ser tentada, ser arrastada ao bordel, depois de tentarem levá-la para perder a sua virgindade, o Império Romano ficou furioso. E eles mandaram atear fogo, mandaram construir uma fogueira, mandaram queimá-la viva. No entanto, a história de Ananias, Azarias e Misael aconteceu novamente, se repetiu. A fogueira foi feita, o fogo foi ateado, e Luzia continuou viva, continuou intacta, pois ela mesma dizia ser templo de Deus. E assim rezou antes de ser torturada. Neste momento, quero que você peça a Deus para ser templo de Deus, templo desse Deus verdadeiro, templo de Deus vivo, presente entre nós. Este templo de Deus, que nós cantamos no refrão, que eu vou pedir para o Vitor cantar novamente, a primeira estrofe, melhor dizendo, Destino de Santa Luzia, que fala que ela reconheceu Deus como seu Deus único e verdadeiro, e ela era este templo de sua morada. Templo de Deus verdadeiro, deixou-se habitar pelo eterno amor. Na fé permanecesse firme, a pequenina jovem a testemunhou. Sofrestes de pleno martírio, mas seis de seu sangue em plena salvação. Despojada de todos os bens, levou o seu povo à libertação. Despojada de todos os bens, levou o seu povo à libertação. Santa Luzia, plante em nossos corações luz para a nossa vida, coragem em nossas ações. Santa Luzia, plante em nossos corações luz para a nossa vida, coragem em nossas ações. O hino que acabamos de cantar e rezar fala que ela foi uma libertação. Vamos entender o porquê. Irritados e sem esperança da renúncia, da conversão aos deuses pagãos, mandaram então decapitá-la. O soldado, o guarda mais próximo, arrancou a espada da bainha e lhe feriu o pescoço, colocando assim fim da vida terrena de Santa Luzia, aquela que pronunciou uma declaração de amor a Jesus Cristo e professou a sua fé antes de morrer. Adoro a um só Deus verdadeiro, e a Ele prometi amor e fidelidade. Irmãos, Santa Luzia foi libertação para o seu povo, pois eles queriam que ela fosse exemplo, mas um exemplo negativo para nós cristãos, e um exemplo positivo para os deuses pagãos, para o Império Romano. Ou seja, queriam que ela renegasse a sua fé,
queriam que ela renunciasse a Deus, mas ela foi exemplo de vitória, exemplo de fidelidade, exemplo de confiança em Deus, confiança nos santos. Santa Luzia, então, libertou o seu povo, porque com este testemunho de vida, com este testemunho de fé viva, de fé fervorosa, ela deu coragem a muitos outros cristãos, ela deu coragem a muitas outras cristãs. Santa Luzia, logo após, já era aclamada como santa. No século V, ela, então, foi considerada pelos cristãos e pelas cristãs santa, e ali, quando acharam o seu túmulo, aquele lugar foi também um lugar de peregrinação, um lugar de muita fé, um lugar de destino de muitos cristãos que admiravam Luzia e que chamavam ela de santa. Da mesma forma que Luzia, então, foi, enquanto era viva, ao túmulo de Águeda, enquanto ela foi ao túmulo de Ágata pedir intercessão à sua mãe, ela também se tornou este referencial, este exemplo, esta testemunha de vida, de fé viva e fervorosa. O Papa Gregório Magno ainda colocou ela no cânon, ou seja, na oração eucarística 1 de nossa liturgia. Ela é uma das 7 mulheres, então, que é lembrada na oração da eucarística primeira. Porque mostra todo esse exemplo para nós reconhecermos todo o seu testemunho de fé, todo o testemunho de vida, todo o seu testemunho de confiança em Deus. O martírio de Santa Luzia foi reconhecido verdadeiramente pela Igreja, apesar de ter entrado no cânon, somente em 1894. Ela é padroeira de Siracusa. Ela é protetora dos olhos. E não somente dos olhos. Ela é protetora também dos oftalmologistas, dos camponeses, e entre outros. Você deve estar se perguntando: Pedro, você contou toda a história da vida de Santa Luzia, mas você não falou sobre a história dos seus olhos. Pois bem, querido irmão, querida irmã, olhando para a imagem de Santa Luzia, nós vemos então o lírio e vemos algo que nos chama a atenção. Em algumas imagens é uma taça, um cálice, mas na maioria das vezes é um prato. E sobre este prato, um par de olhos. Existe sim, então, uma história com que faz que nós representemos Santa Luzia desta forma. A história nos conta então que enquanto Luzia era pretendente de Patrício, ele elogiou muito os seus olhos. Luzia era uma jovem bonita. Luzia era jovem, 20 anos, pequenina, como diz o hino que nós cantamos, e muito bela. Mas o que mais chamava atenção nela, para Patrício, para o seu pretendente, eram seus olhos. E ela, de uma forma então, para mostrar a sua vida sóbria, a vida simples, e querendo então recusar o casamento, ela arranca os seus olhos, ela arranca os seus próprios olhos e os dá para Patrício, seu pretendente. Ainda outra versão dessa história dos olhos de Santa Luzia diz que, após arrancar os seus olhos,
naquela mesma noite, em sonho, Santa Luzia recebeu a visão, a visita da Virgem Maria. E Maria, reconhecendo então este exemplo, essa força, essa coragem de Luzia, lhe dá novos olhos, tão belos quanto os outros, quanto os de antes. Luzia, o seu nome, Luzia, vem do latim lucis, que significa luz. E por isso, então, que ela é padroeira dos olhos. Pois luz significa, então, que o seu martírio aconteceu num solstício de inverno. Um solstício de inverno, no qual consiste, então, que há mais escuridão, que há mais trevas e menos luz, menos claridade. Os cristãos, então, relacionaram essa santidade de Santa Luzia, o seu nome, Luzia, o seu testemunho, dentre toda a escuridão que passavam os cristãos, pela perseguição, pela morte que sofriam no Império de Diocleciano, que relacionaram então ela com uma pequena luz, dentre a luz que estava por vir. Já que Luzia é celebrada dia 13 de dezembro, poucos dias antes da grande festa do Natal, do nascimento de Cristo Jesus, que para nós é a grande luz, a luz que nos guia nesta vida, a luz que dissipou as trevas da escuridão, a luz que também é representada no Círio Pascal, dentro da liturgia de nossas igrejas, mostrando como Cristo é luz presente em nossas vidas. E Luzia nos leva a Ele. E continuar cada vez mais viva essa chama. Em sua oração, nós dizemos que ela é luz para as nossas vidas. Esta luz que nos leva, então, a Cristo Jesus. Pois bem, amado irmão, amada irmã, nós vimos aqui, nesta noite, tantas virtudes, tantas qualidades de Santa Luzia. O conselho evangélico que ela seguiu, o conselho evangélico da pobreza, a virtude da confiança, ela que confiou na intercessão de Santa Águeda, ela que confiou na ação de Cristo Jesus, ela que confiou em Deus, confiou na cura de sua mãe, confiou no seu martírio. Ela que nos ensina a amar. Amar sem medidas. Quando falamos de martírio, para nós aqui, principalmente no Brasil, parece ser bem distante. Nós que vivemos num país de população grande, a maioria católica, ainda maioria católica. Então, certamente não iremos viver facilmente o martírio. Mas nós devemos pensar: será que eu estou preparado, se um dia necessário, viver o martírio, como a minha padroeira viveu? Ou, na primeira instância, na primeira tortura que sofrer, vou negar a Deus, vou negar a minha fé, vou negar a Cristo Jesus? Santa Luzia nos mostra, então, este amor que nos leva a essa confiança em Deus, na sua ação, na sua salvação que Ele nos deixou. Ainda mais, convido nesta noite já de oração
a rezar não somente para que Deus nos dê forças e nos impulsione a sermos mártires nos tempos atuais, mas que nós possamos rezar por aqueles mártires de sangue mesmo, que acontece na Ásia, que acontece no Oriente Médio, tantos irmãos e irmãs que perdem sua vida por seguir o exemplo de tantos santos como viveu Santa Luzia, ou seja, o martírio. Preferem morrer a negar a sua fé, preferem morrer a negar a Cristo Jesus. Então, neste momento de oração, vamos pedir a Deus que Ele nos fortaleça, que Ele nos dê a confiança de sermos cristãos autênticos, que Ele nos impulsione, então, a sermos esses mártires nos dias atuais, e que Ele proteja os mártires que derramam seu sangue em favor da fé, para não negar a Deus, para não negar a Cristo Jesus. Convido você, então, a junto comigo rezar a oração de Santa Luzia. Eu vou dizendo e você repete em sua casa, junto com a sua família. Ó Santa Luzia, conservai a luz dos nossos olhos, para que possamos ver as belezas da criação, o brilho do sol, o colorido das flores, o sorriso das crianças. Conservai também os olhos da nossa alma, a fé, pela qual podemos conhecer o nosso Deus, compreendendo os seus ensinamentos, reconhecendo o seu amor para conosco, e nunca errarmos o caminho que nos conduzirá onde vós, Santa Luzia, vos encontrais em companhia dos anjos e santos. Nós recorremos a vós para que protejais as nossas vistas e curei a doença dos nossos olhos. Ó Virgem Santa Luzia, protegei os nossos olhos e conservai a nossa fé. Amém. Vamos cantar, Vitor, mais um refrãozinho do hino de Santa Luzia? Santa Luzia, plante em nossos corações luz para a nossa vida, coragem em nossas ações. Santa Luzia, plante em nossos corações luz para a nossa vida, coragem em nossas ações. Quero agradecer então o carinho e o convite, mais uma vez, do Breno, do diácono José Roberto, do padre Gilmar. Quero também agradecer a participação de você, que nos acompanhou nesse momento de partilha, nesse momento de oração. A Francisca Godoy, que esteve conosco rezando, a Sebastiana Quintino, o Roberto Matos, que mandou um abraço para todos que estavam acompanhando, rezando conosco, nosso irmão seminarista Pedro Bueno, meu amigo Guilherme de Pádua, a Elisiana lá de Potirendaba, o Givanildo aqui da paróquia Santa Luzia, de Rio Preto, também a minha avó, Dona Cida, que esteve rezando conosco, a minha mãe também esteve rezando conosco. Nossa, a família inteira, Vitor. Minha tia estava rezando conosco, que bom. Neste momento de partilha, queremos também deixar nosso abraço para o Denilson, lá de Catanduva, da Diocese de Catanduva,
Também queremos mandar um abraço à Alice, a Eliana, a secretária aqui da Paróquia Santa Luzia, que esteve conosco, rezando. A todos vocês que estiveram reunidos conosco nesta noite, neste momento de partilha e de oração. Quero deixar nosso agradecimento a todos vocês, que vocês possam, então, ter aprendido um pouquinho mais sobre a vida de Santa Luzia e, claro, aprendido um pouco mais sobre suas virtudes, sobre a sua vida, suas qualidades, que nós, como cristãos, né, Vitor, podemos vivenciar, podemos colocar em prática. Com toda certeza. Deixo aqui então o meu abraço a você e que espero que você tenha uma boa e santa noite. Muito obrigado. Leva-me aonde os homens necessitem, tuas palavras necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti.